Olha, 6 horas e 40 minutos, confirmando 6h40. Gente, existem histórias que com certeza merecem ser compartilhadas, né? E a caicoense Ana Clara de Medeiros Moraes está de malas prontas para estudar durante 2 anos, através de um intercâmbio na Holanda. Atualmente, com 17 anos, a caicoense estuda na Escola de Ensino Médio do SESC do Rio de Janeiro desde os 14 anos de idade. A Ana Clara é filha da pedagoga Ednete Maria de Medeiros e do agricultor Ebimar José de Moraes. Ana Clara sempre morou, antes de viajar para estudar no Rio de Janeiro, no sítio Bom Jesus, na zona rural aqui de Caicó. Da escola da comunidade, só saiu para estudar através de uma bolsa na Escola Evolução, aqui na cidade de Caicó. Eu tenho a alegria de conversar, através da nossa internet, da nossa tecnologia virtual, com a Ana Clara de Medeiros Moraes, essa caicoense arretada, nascida na zona rural, e que está de malas prontas, inclusive. Não vou aqui nem me arriscar a dizer aqui o nome da escola, vou deixar que ela diga, porque realmente é um nome muito difícil, né? Ana Clara, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos e ouvintes, tudo bom? Tá dando para ver direitinho? Tá ótimo, tudo bem com você aí? Tô tranquilo? Tudo tranquilo, sim. Já tô até fardado, porque daqui a pouco começa a aula, né? Que ótimo, né? Atualmente estou aqui no prédio residencial, né? Que eu sou aluna residente aqui na escola. No caso da Escola de Ensino Médio do Rio de Janeiro, não é isso? Isso. Aqui na Escola de Ensino Médio, Escola SESC de Ensino Médio, que também funciona em regime externado para as pessoas que moram no Rio de Janeiro. Outras pessoas de outros estados do país podem fazer o processo seletivo, pelo menos até os últimos anos, né? E conseguir uma bolsa para estudar aqui e morar também. Então, por isso que eu consegui, né? E agora eu estou aqui estudando e morando na escola. Que maravilha. Inclusive, o acesso seu à escola de ensino médio foi o primeiro passo, por exemplo, nessa sua trajetória de sucesso através da educação? Era o que você imaginava? Era o sonho que você queria, por exemplo? Então, assim, eu não posso dizer que era um sonho, porque, assim, inclusive, é até uma coisa, assim, que é importante se falar. Às vezes, a gente que mora na zona rural é muito, assim, desacreditado, sabe? Tem muitos estigmas e, inclusive, tem muita falta, né, de incentivo, assim, inclusive para o próprio estudo, a própria trajetória acadêmica, né, de pessoas da zona rural como eu. Então, assim, não foi um sonho, porque, inclusive, eu nem imaginava isso para a minha realidade. Na época que eu fiz o processo seletivo, em 2019, aqui para passar para a Escola SESC de Ensino Médio, eu não imaginava que eu iria passar. Porque pelo edital era uma vaga para o sexo masculino e uma vaga para o sexo feminino no Rio Grande do Norte inteiro. Então, eu fiquei pensando, meu Deus, como é que eu vou conseguir a única vaga para o sexo feminino, né? Quem sou eu para conseguir a única vaga para o sexo feminino? E acabou que deu certo, né? Eu fiz o processo seletivo para o IFRN, já conhecido na nossa cidade, também para a Escola SESC de Ensino Médio, mas entre eles dois eu escolhi a Escola SESC de Ensino Médio porque ela já estava no meu coraçãozinho. E eu percebi que aqui eu ia conseguir, assim, outras oportunidades além, porque já era ofertada aí na nossa cidade. Até porque a gente sabe que o IF é também um ensino de qualidade bom, mas aqui, além de ensino de qualidade, tem outros diferenciais, como, por exemplo, a própria moradia, né? Que aqui tem uma estrutura muito boa para ofertar não só a educação, mas também todo um currículo cultural para o estudante. E eu percebi que isso seria um diferencial, assim, no meu currículo, e com o apoio sempre da minha família, especialmente do meu pai e da minha mãe. Se vocês estiverem vendo, um beijinho, eu sei que meus familiares disseram que já estão vendo, eu fico muito feliz com isso. Consegui vir e estou aqui. E se der certo, eu também vou para o intercâmbio, né? Não, já deu certo, inclusive, já, né? Talvez a parte mais difícil foi a seleção. E como é que foi esse processo? Como é que surgiu essa ideia de ir para a Holanda para fazer esse intercâmbio? Então, o processo seletivo da UWC é um processo seletivo que eu fiz pelo Comitê Nacional Brasileiro, porque existem 2 vias, né? Você pode fazer diretamente de acordo com as escolas do movimento UWC, e você pode fazer pelo Comitê Nacional, que é o meu caso, porque eu precisava de bolsa, assim como eu sempre precisei até então, e pelo Comitê Nacional tinha essa possibilidade de você conseguir bolsa.
para poder estudar nos colégios da WC. Então, eu comecei o processo inspirada também em outras estudantes aqui da Escola SESC de Ensino Médio, inclusive de Caicó, que já tinham passado para esse intercâmbio. Por exemplo, Ana Santana, que também é da nossa cidade, já tinha passado aqui para a Escola SESC de Ensino Médio, se formou em 2020 e foi para um intercâmbio na China por meio desse mesmo programa de intercâmbio, né? Aliás, dessa mesma escola, não é um programa de intercâmbio. Porque programa de intercâmbio, necessariamente, é tudo do seu bolso, né? E a UWC é muito mais do que um programa de intercâmbio. Ela é um movimento. Então, ela une pessoas através da educação para a transformação social e a equidade ambiental. Ou seja, é uma escola que, além de pensar assim, na educação como meio transformador, ela tem a questão do compromisso social, que também está muito aliado com o pensamento aqui da Escola SESC de Ensino Médio, desde então, que era educar jovens brasileiros para a transformação social, né? Aqui na escola a gente sempre escuta esse lema e, sim, passar aqui nessa escola foi muito importante para eu ter conseguido esse intercâmbio. Ana Clara, que tipo de contribuição você acha que o intercâmbio vai dar na sua vida? Assim, não só de questão a estudo, porque assim, o intercâmbio, ele, apesar de ter toda a questão do estudo que eu vou ter lá, né, em um outro país, com outra realidade, eu acho que principalmente o que o intercâmbio vai me dar é a bagagem cultural. Porque lá no colégio, além de se localizar em uma cidade que é universitária, né, a Maastricht, na Holanda, ele também vai estar todo o tempo questionando sobre questões sociais e todo o tempo apontando para a gente qual o nosso lugar no mundo, sabe? Qual o nosso papel de transformação. E, inclusive, fica aqui o recado para as pessoas que estão me ouvindo, que, como eu já falei, né, muitas vezes as pessoas desacreditam quem mora na zona rural por achar que essas pessoas não têm um potencial devido para passar em processos seletivos ou alguma coisa do tipo. E sim, que mesmo que você seja da zona rural, você tem sim poder transformador. Inclusive, você pode usar a sua história como modo para incentivar outras pessoas. Assim como já fui incentivada por outras alunas, né? Inclusive que são também conterrâneas. Ana, quando é que você viaja para a Holanda e você vai passar, no caso, 2 anos lá? Então, a viagem está para setembro e eu passo 2 anos, só que eu ainda tenho umas férias, né, entre o primeiro e o segundo ano. Então, eu sim ainda volto para Caicó. E daqui em setembro, se tudo der certo, eu já saio aqui do Rio, que é onde eu estou estudando atualmente, e volto por início de julho, final de maio, mais ou menos, por ali. E já volto, né, para completar o ciclo do segundo ano, porque são 2 anos. Então, seria em setembro, para terminar em maio do outro ano. Me conta. E só um adendo, é porque você falou assim, né, de eu ter escolhido especificamente a Holanda. Então, pelo processo seletivo da UWC, no Comitê Nacional, você não necessariamente escolhe qual o país que você vai ser representado, né? Você vai representar o Brasil. Então, no meu caso, que sou bolsista pelo Comitê Nacional, o programa que escolhe qual colégio tem a bolsa que se adequa melhor ao meu caso, que no caso seria 100% com passagens. E eu fui selecionada junto com outra brasileira para cursar os 2 anos nesse colégio. Mas não necessariamente a gente quem escolheu diretamente o colégio, entendeu? Que legal, né? Qual foi a reação da dona Ednete e do seu Ebmar quando você ligou para ele, pai, mãe, vou para a Holanda, vou estudar na Holanda? Qual foi a reação deles? Então, assim, na verdade, a gente já estava assim, um pouco apreensivo, porque a gente já tinha tido alguns contatos, né? Mas por meio de sigilo, de um termo, né, que deveria ser assinado, falando de sigilo da bolsa, que ainda teria que ser tudo confirmado direitinho, eu teria que ainda mandar alguns papéis, algumas coisas, né, questão de burocracia. Não deveria ser falado ainda da bolsa abertamente, né, e apenas entre os familiares restritamente e tal. E família adora vazar informação, né? Né, e família adora vazar informação, então eu já ficava, não conta não,
sendo que já tava, assim, algumas pessoas sabendo, assim, que eu nem sabia. Eu falei, ah, não, mas é da família. Aí eu falava, não, gente, mas tente não espalhar, que fofoca se espalha. E, enfim, ficou nisso, né? E, inclusive, nem meus amigos sabiam, porque eu só contei ontem, quando saiu o resultado oficial. E, assim, eles ficaram muito felizes, né? Muito orgulhosos, principalmente, mas principalmente muito preocupados, que vocês sabem que pai sempre se preocupa com tudo, né? Especificamente minha mãe, ela, quando eu fui agora voltar para a escola em março, né? Que ela foi me deixar no aeroporto junto com outras pessoas que vinham, no carro do Sesc, ela até chorou, assim, falando, minha filha, pense direitinho, vê se você vai mesmo. Toda preocupada, com o coração bem pequenininho, como a gente costuma dizer. Que bacana. Ai, eu tenho até um adendo, porque minha mãe, ela não necessariamente é professora, sabe? Tipo, ela já atua como professora, ela é pedagoga por formação, mas ela é orientadora socioeducacional na assistência social de Serraneira do Norte. Então, ela trabalha no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que está ali ligado junto com o CRAS, CRES, então ela faz um trabalho muito importante, né, na atuação a quem é mais vulnerável socialmente. Inclusive, já trabalhou na zona rural lá da gente, no Sítio Bom Jesus, no PET, Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil, que é um programa que a gente é conhecido, né, principalmente nas escolas de zona rural da nossa cidade, que é justamente para combater esse costume, né, que ainda tem, que é o trabalho infantil nas zonas rurais, que muitas vezes é invisibilizado. Então, eu, particularmente, tenho muito orgulho da minha mãe, porque, assim, ela é uma inspiração enorme para mim, e com esse trabalho dela, ela também, além de me inspirar, inspira outras pessoas, e consegue ajudar, né, outras pessoas mais de perto, por meio da assistência social. Mas só fazendo esse adendo aí. E eu imagino que a sua mãe também deve morrer de orgulho de você, né? Dessa sua história, dessa sua trajetória. Agora, a sua história ela é bem interessante, porque você faz questão sempre de frisar essa questão da escola, da educação rural, de que as pessoas têm que acreditar no potencial de que também estuda na zona rural. E o seu caso... Tem que dar incentivo, pois né? é. E assim, e o seu caso é interessante que, se eu tiver equivocado, você me corrija, você praticamente estudou na zona rural, na escola lá do Bom Jesus. Então você não precisou, por exemplo, por mais que as escolas rurais estejam em deficiência, em dificuldade, você não precisou vir para a cidade para poder estudar no melhor colégio, na melhor escola, para poder ter sucesso, né? Você acha que, por exemplo, Ana Clara é exceção? Ou existem também outras pessoas como você que estudam na zona rural, que têm o mesmo desempenho, ou que deveria ter mais investimento na educação rural? Assim, eu acho, Marcos, que infelizmente eu sou a exceção, pelo fato de que ainda não vejo tantas histórias como a minha, sabe? Eu acho que mais histórias como a minha deveriam sim ser repetidas, só que não se repetem por conta de falta de investimento e por falta, assim, da própria estrutura social, que não incentiva aquelas pessoas que moram em diferentes localidades rurais a se interessarem pelo estudo, sabe? Porque se nem a própria instituição pública, né, que a escola lá na zona rural era municipal, né? Escola Municipal 3 de José de Moraes. Se nem a própria escola tem uma estrutura boa, tem um devido material sempre ali ao lado, tem sempre profissionais ao lado, eu acho que isso com certeza impacta muito, entendeu? No desenvolvimento dos estudantes. Então, como que o estudante ele vai se ver com poder transformador e ele vai se encarar como um ser que pode sim conseguir as coisas, mesmo sendo da zona rural, né? Aliás, sendo da zona rural, não mesmo, porque isso não deveria ser um impasse, se nem a própria estrutura corrobora por isso, né? Então, eu acho que assim, eu tive muito apoio da minha família e eu tive muito apoio dos professores que estiveram comigo, seja lá na educação rural, lembro da minha professora Gracinha, lembro da minha professora Joaninha e de todas as pessoas que também lá da escola, que já trabalharam, inclusive minha mãe já trabalhou lá, né? E também do meu colégio lá em Caicó, né? O Centro Educacional Evolução, e todos os meus professores que, se eu fosse falar aqui, eu até choro, mas... Enfim, então eu acho que assim, eu tive muito apoio, e por isso que eu tô onde eu tô, sabe? É por conta das pessoas que me apoiaram. Só que eu acho que a minha história não deveria ser exceção. Eu acho que mais pessoas poderiam ter, sim, acesso a isso. E eu, inclusive, quero
e gosto de servir como um incentivo para que outras pessoas, mesmo diante de tantos impasses, consigam seguir em frente, porque eu sei que é muito difícil, até eu mesmo tive vontade assim, de desistir, de repensar, meu Deus, o que é que eu estou fazendo com a minha vida, para que você vai querer isso, para que você vai pensar em seguir por esse caminho, porque tudo é muito questionado, e principalmente para quem vem de uma situação social mais vulnerável como a minha, né? Pobre de zona rural. Então, eu acho que eu poder estar aqui é dar nome e dar visibilidade para esses tipos de ambiente, entendeu? Em que tudo é muito marginalizado e tudo é um pouco mais atrasado, mas não porque tem que ser, e sim porque inviabilizam para que seja. E que bom que você tem esse amadurecimento e esse entendimento de que você pode também ser uma protagonista, né? Além de uma história de exceção, você também pode servir aí de exemplo para outras pessoas. Certamente os olhares agora para a Escola do Bom Jesus serão diferentes, porque Ana Clara saiu de lá Tomara, e vai para a Holanda, né? tomara, porque precisa mesmo de um investimento adequado e não só com relação assim à própria estrutura da escola, né, mas toda a estrutura assim do entorno mesmo, porque a gente sabe que a educação, apesar da gente sempre ouvir falar, a educação transforma e ter esse clichê, a educação, querendo ou não, ela está inserida em diferentes contextos. Então, ela está inserida no contexto da zona rural, ela está incluída no sentido da zona urbana, ela está inserida no contexto de uma cidade média no interior do Rio Grande do Norte, como Caicó, ela está inserida numa situação de cidade grande, né, metrópole brasileira, como o Rio de Janeiro. Então, eu acho que não é só exatamente a educação por si só, sabe? Tem que olhar onde que essa educação está sendo aplicada e como que ela está sendo aplicada. Então, eu acho que não é só assim, a educação transforma. Tem que dar meios adequados para, em todas essas instâncias, a educação ela poder ser transformadora. Porque senão vai ter só casos de exceção. E isso não vai ser algo normal, assim, não vai ser visto como algo que pode ser, entendeu? Vai ser algo como surpresa, de nossa, mesmo assim ela foi, entendeu? Para que isso aconteça cada vez mais. E só para fechar, eu já percebi que você é uma pessoa que gosta de se expressar e que pensa realmente, né? E é bom a gente conversar com as pessoas que pensam. E uma coisa me chamou a atenção no início da sua entrevista, onde você diz, não, claro, não foi com não foi com esses termos, mas mesmo na zona rural, eu acreditei que eu podia chegar lá. É esse o pensamento da maioria dos jovens da zona rural, por exemplo, de que há Não, um certo descrédito, não na sua capacidade, mas nas condições que a educação lhe oferece, lhe coloca para poder, por exemplo, vencer na vida na mesma nas mesmas condições de quem estuda numa escola particular, de quem estuda numa escola da cidade, mais ou menos por aí ou não? não. Até me antecipei, né? Infelizmente, esse não é o pensamento. Na verdade, não é nem desacreditando a sua capacidade, sabe, Marco? Mas é uma coisa assim que a própria estrutura vai fazendo você se sentir menor. Então, assim, querendo ou não, você mesmo pensa, meu Deus, será que eu consigo? Porque, assim, é toda uma estrutura dizendo não. E só você querendo dizer sim é meio difícil, né? Só que, assim, na verdade, não é meio, eu não vou eufemizar, é muito difícil. Mas, infelizmente, essa é uma realidade muito triste, porque eu vejo que muitos jovens falam que, tipo, que primeiro acham que não vão passar, assim, por exemplo, em instituições de ensino superior, porque não tem condições de pagar um ensino particular, né? Assim que termina o ensino fundamental 1 na zona rural. Que na zona rural só tem até o fundamental 1, né? E pensa logo assim, nossa, não vou conseguir, aí chega numa instituição, por exemplo, de cunho público, como, por exemplo, escolas estaduais e municipais aí da nossa cidade, em que começam a ter, por exemplo, outras coisas externas, greves, e outras coisas assim que esses estudantes acabam ficando sem aula. Então, apesar de terem profissionais muito bons nessas instituições, essa estrutura também vai desmotivando os estudantes. Porque ele pensa, nossa, como que eu vou conseguir competir, por exemplo, no Enem, com uma pessoa que fez o ensino médio em uma escola X na minha cidade e eu, que estou até sem aula. Então, assim, não é só olhar pelo individual, sabe? Pensa assim, nossa, eu consigo, mas aí quando você começa a ver tudo nublado e pensa assim, nossa, como que eu vou conseguir? Sabe? Você fica questionando a sua capacidade. Então, acho
Nós tivemos um pequeno travamento na internet aí, né? Tentar restabelecer aqui o contato com a Ana Clara Moraes, para que ela possa, para que a gente possa aqui encerrar a nossa entrevista. Essa nossa entrevista ela é pela internet, né? Só tentar restabelecer o contato com ela, para que ela possa voltar aqui a conversar conosco, né? Infelizmente tivemos um pequeno travamento aí na internet. Já já a gente retoma aqui essa nossa entrevista com a Ana Clara, né? Só rapidinho para que... Agora sim, contato restabelecido com a Ana Clara. Ana Então, Clara, pois não, agora restabeleceu aqui. Pois não, pode concluir a sua resposta. era isso que eu estava falando, de tipo, de quando você vê toda uma estrutura que não colabora com o seu desenvolvimento pessoal, né, e social, de ascensão social, você pensa que você não tem capacidade para aquilo, mas não é uma questão individual, sabe? É uma questão estrutural, que está muito além de você. E não pense que é porque eu consegui estudar numa escola particular com bolsa, que eu também não pensei isso muitas vezes. Que sim, eu me senti assim, diminuída, sabe, pelo ambiente que eu estava. Mas isso assim, eu consegui de alguma forma, encontrar alguma forma dentro de mim, né, de conseguir. Mas não é algo individual, sabe, é algo estrutural. Eu acho que isso que tem que ficar claro. E o que é que você pensa para o seu futuro? Quando você voltar da Holanda, você pensa, já tem mais ou menos um caminho a trilhar na sua vida profissional? Então, ir para a Holanda vai ser, assim, especificamente no colégio onde eu vou estar, vai ser um momento de ter encontro com várias oportunidades. Então, eu não vou dizer que eu já tenho um caminho traçado, porque eu não tenho, né? Isso seria mentira. Lá é que os destinos vão me traçar. Os destinos vão ser traçados lá, aliás. Só que eu já tenho alguns planos e vamos ver se isso vai ser concretizado, né? Eu gosto muito da área das ciências da natureza, especificamente biologia e física. E eu pretendo seguir pela área da engenharia, conversando com a área da engenharia e a área da saúde. Legal, aqui no nosso, nas nossas redes sociais, muitos ouvintes aqui lhe parabenizando. Doutor Salvador Santos, Ana Clara, sinônimo de garra e determinação, a entrevista mais Muito marcante dos obrigada. últimos tempos em seu programa. Ela é orgulho para todos, né? Josiana está aqui também lhe mandando um abraço. Qualquer estudante pode alcançar o sucesso, isso se chama dedicação. Tem muitos casos de estudantes que ingressaram na faculdade, alguns em medicina, estudando em livros que acharam no lixo. Falou muito em investimentos na educação, e isso é importante, mas se o aluno não quiser, pode ser a melhor escola do mundo. Parabéns pela dedicação e sucesso na sua nova jornada, né? Aqui no nosso Facebook, doutora Simone Sonieri, parabéns a Ana Clara e a todos que a apoiam. Alcinélia Santos, história de superação e coragem, vindo da zona rural e sei bem como é. Deus abençoe essa menina e sua família, né? Eduardo Pereira, Maria Lúcia, Sônia, Bahia de Socorro, bom dia a toda a família. Também aqui lhe mandando um abraço, muita gente aqui lhe parabenizando. E que bom, né? Muito obrigada a todos. E são histórias como a da Ana Clara que nos motiva a acreditar de que realmente a educação é a base de tudo, é a base de tudo. Não existe fronteira, né, para que a educação não consiga alcançar. Sucesso na sua vida, na sua trajetória, boa viagem, né? A Holanda, você vai voltar a Caicó antes de viajar, né? Eu acredito que a sua família, seu pai deve estar muito orgulhoso Em de você julho. também, né? E algo mais a acrescentar, que mensagem você deixa para quem nos escuta, especialmente para os jovens e estudantes que lhe escuta agora na zona rural? Bem, eu queria deixar uma mensagem, né, especificamente falando com os jovens da zona rural, assim como eu, falando que, tipo, apesar da gente saber que não tem uma boa estrutura, como teve aí um dos comentários,
é bom sempre você usar todos os recursos que você tem, sabe? Porque você pensa, eu não tenho tantos recursos, mas talvez se você usar o que você tem, já vai trazer um bom resultado. Então, também não pense que é só quando você tiver a melhor estrutura possível que você vai conseguir ter um bom rendimento, sabe? Por exemplo, isso é até interessante de falar. Quando eu estava no Fundamental 2, na minha casa não tinha internet, por exemplo, ainda, não tinha Wi-Fi. Então, por exemplo, para eu estudar para Escola SESC, estudar para a prova do IFRN, eu tinha que ir na casa de um vizinho, pegar a internet para poder estudar toda tarde. E, assim, a gente sabe que a internet, apesar de, num mundo globalizado, algumas coisas se aproximarem e algumas coisas ainda permanecer com as desigualdades, né? Tentar usar dos poucos recursos que você tem, mesmo que seja com um celular, e usar da internet também para poder se atualizar mais, sabe, desse mundo, ver mais um mundo à sua volta, procurar se desenvolver pessoalmente, porque a gente sabe que os recursos, principalmente públicos, demoram muito para chegar onde teriam que chegar, né, com mais eficiência. Então, eu acho que enquanto ainda não está nesse mundo ideal, de novo. Aqui tá ok, pode concluir, viu? Enquanto ainda não está nesse mundo ideal, né, da melhor estrutura possível, utilizar os recursos que tem para poder dar o melhor de si, sabe? E é com isso que eu estou até agora. É confiando nisso que eu vou seguindo desde então. Ana, obrigado pela sua participação. Sucesso sempre para você, tá bom? Muito obrigada, Marcos Jantas, e um beijo para os meus pais e todos os ouvintes que estão assistindo nesse momento. Tá aqui. Bom dia. Conhecemos aqui no nosso programa a história da caicoense Ana Clara de Moraes, né? Ela que nasceu no Bom Jesus, se criou aqui no Bom Jesus, né, na zona rural de Caicó, e foi agora selecionada para representar o nosso país, o nosso Brasil, em um intercâmbio na Holanda. Que história bacana, viu? Realmente é bom de se ver, de se ouvir, de se acompanhar histórias de superação e de vitória como essa, viu?